No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como uma mulher pode ser transformada, pensando em um objeto que é bem comum no nosso dia a dia, o espelho. Na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 23 e 24, ele diz assim: portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Quando Tiago escreveu esse texto aqui, o espelho não era como nós o conhecemos hoje. O espelho, como nós temos nas nossas casas, é uma invenção relativamente moderna, do século XIX. Mas, na época bíblica, os espelhos, eles eram placas de bronze polidas com areia. Porém, isso era bem embaçado. A imagem refletida por esse espelho não era muito nítida. Depois, em Veneza, eles começaram a perceber, através da experiência de olhar na água, de olhar a água e ver a imagem refletida, eles começaram a fazer espelhos de vidro. E durante muito tempo, Veneza dominou aí o mercado de espelhos. Porém, esses espelhos ainda eram muito caros e só os nobres possuíam, acesso a esses espelhos. Porém, no século XIX, através de uma experiência química com a prata, perceberam que dava para fazer espelhos mais baratos, sem usar o vidro, de forma mais segura e que refletia fielmente a imagem de uma pessoa. Então, é possível que nessa época aqui que Tiago escreveu isso, Jesus provavelmente nunca se viu em um espelho. Engraçado isso, né? Pensar em alguém que passa toda a sua vida sem olhar no espelho. E essa não é uma experiência nossa, mas as nossas avós, algumas casas no passado não tinham muitos espelhos, então as pessoas não se lembravam tanto da sua imagem, como nós, que, segundo estudos, a gente se olha no espelho mais de 1000 vezes por dia, acredite se quiser. Mesmo olhadinhas rápidas, segundo alguns estudos, a gente se olha demais no espelho. Porém, isso não era comum, mas ainda assim Tiago compara de que maneira? Alguém que lê a palavra e não a pratica é como alguém que olha no espelho e se esquece da sua imagem. Imagina se você tivesse olhado no espelho há 3 anos. Você se lembraria ainda de como você é? Talvez não. Se você tivesse olhado semana passada, talvez você já teria tido algumas mudanças que você não percebeu por não ter acesso a esse espelho. E o que é interessante aqui é que Tiago usa então a palavra de Deus aqui é comparada a quê? A um espelho. E eu amo essa comparação porque para mim ela faz ainda mais parte do nosso universo feminino, de querer tanto se olhar no espelho, de ter essa relação. Algumas têm uma relação de amor e ódio com o espelho. E é muito boa essa comparação para nós mulheres, entendermos que a nossa transformação ocorre como diante do espelho. A gente olha muito no espelho e a gente consegue detectar imperfeições, algo ali que está fora do lugar. Se você está com uma coisa no dente, você logo percebe ao olhar para o espelho. Se um lado seu se uma sobrancelha está de um jeito, está mais assimétrica, você consegue perceber e corrigir esses defeitos ao se olhar no espelho. E cada pessoa, você concorda comigo que se eu tivesse um espelho aqui, onde está a minha mão, quando eu olhasse para esse espelho, eu veria uma imagem. Ao contemplar aqui, eu veria a minha imagem. Mas se você vem e olha para esse mesmo espelho, você vai ver outra coisa, certo? Porque o espelho reflete aquilo que está diante dele. Assim é a palavra de Deus. Quando você se expõe diariamente à palavra de Deus, não estou falando de interpretações, tá? Eu estou falando de quando você se expõe à palavra de Deus, você vai enxergar coisas em você diferente das que eu percebo em mim. Porque a palavra tem esse poder de nos ler, de nos discernir como um espelho. Você olha para o espelho, mas o espelho te vê. A palavra de Deus tem esse poder de discernir você. Por isso é tão poderoso estar diante da palavra como transformação para a sua vida. Antes, nos versículos anteriores, Tiago diz assim, antes desse do espelho, ele diz assim: portanto, livrando-nos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Aí ele continua, porque se alguém é ouvinte e não pratica, ele continua com aquele versículo que nós lemos antes. Tiago mostra aqui que o poder que essa palavra que é implantada em nós tem de nos transformar, de nos salvar, nós sabemos disso. Mas além disso, a palavra tem o poder de nos transformar diariamente. Ela não apenas te mostra pecados, erros, coisas assim explícitas que está ali para todos nós entendermos, mas a palavra de Deus te lê, como eu falei. O escritor aos Hebreus diz assim, em Hebreus 4:12,
pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É esse que é o ponto. Pensamentos e intenções do coração. Às vezes nós queremos mudar coisas em nós e a gente quer mudar a ação que é vista, digamos assim, né? A ação em si. Porém, a motivação, o que está por trás da ação, o que motiva a ação, isso é motivação. Quando você muda uma motivação, aí você transforma a sua ação, não o contrário. E a palavra mostra as motivações. Olha que poderoso isso. Quando você está diante da palavra, ela te mostra coisas em você que você nem sabia. Igual um espelho te mostra que você está com algo aqui, que você está com algum defeito no seu rosto que você não tinha percebido. A palavra de Deus mostra a sua motivação. Às vezes você pode estar tentando vencer os seus defeitos na ação, mas o grande poder de transformação está na motivação. E a Bíblia diz que a palavra chega aí, ela penetra, ela divide isso, ela discerne motivações, intenções e pensamentos. A palavra de Deus divide a nossa alma e o nosso espírito. A gente não sabe onde está localizada a nossa alma, o nosso espírito, o que divide isso, é só a palavra de Deus. A palavra divide juntas e medulas, que para a medicina às vezes é difícil discernir o que é uma coisa, o que é outra, a palavra consegue. Então você percebe que tem vezes que você mesma não consegue perceber. Por que eu não consigo mudar isso? Porque a palavra que vai chegar nessa sua motivação e ela vai te ler e vai te transformar. Mas o que faz essa transformação? Depois que você entende, é a mudança de prática, certo? Você olha no espelho e se esquece. Não, você olha para a palavra e você deixa ela entrar, como ele diz no versículo anterior, a palavra que foi implantada em você, você deixa ela entrar, você deixa essa semente cair e criar frutos dentro de você, certo? É o relacionamento diário com esse espelho que vai ser a chave da sua mudança. Não é um dia. Se você olhar no espelho hoje, beleza, olhei, tô linda aqui, estou ótima. Mas amanhã você acorda e você não olha como você está. É garantia que você está bela como o dia anterior? É garantia que está tudo no lugar? É claro que não. Por isso que a gente olha no espelho o tempo todo, para ver se as coisas não saíram do lugar. Imagina se você olhasse para a Bíblia, para a palavra, o tanto que você olha no espelho. Meu Deus, como nós seríamos diferentes. É esse relacionamento diário com esse espelho da palavra de Deus que vai gerar mudança na sua vida. Assim como você identifica, esse fio aqui tá fora do lugar, o meu batom saiu. Assim como você identifica, o meu batom tá saindo aqui pelas laterais, eu tenho que consertar meu brinco. Assim como você identifica essas coisas no seu espelho físico, a palavra de Deus vai te mostrar o que precisa ser transformado em você. Quando você está olhando para a palavra, você olha, nossa, aqui está falando da fala com sabedoria. Eu preciso aprender a ter essa fala. Eu percebo na minha vida que a minha fala não tem a sabedoria, não tem aquele polimento que Provérbios falam. Eu percebo aqui na história de Davi e Mical, que Mical olhou de forma crítica para um homem que era um homem segundo o coração de Deus, mas ela criticou esse homem. Não é assim que uma mulher relaciona com seu marido. Você consegue olhar para a vida de Eunice, mãe de Timóteo, que Paulo fala que ele deveria seguir a fé que habitou na mãe dele e na avó dele, 2 mulheres. Você fala, uau, há uma fé não fingida, eu preciso perseguir essa fé não fingida que o apóstolo Paulo fala. Quando você medita, quando você lê a palavra, Deus abre os seus olhos para você mesmo. E a espada não é para ferir o outro, a espada é para discernir você mesma. Você percebe isso no texto de Hebreus? Que a espada, ela penetra na gente, não é para penetrar o outro. Ela penetra em você. E se relacionando com esse espelho, você experimenta genuína transformação. Seus olhos se abrem ali despretensiosamente, lendo a Bíblia todos os dias. Chega um momento que, como diz o apóstolo Paulo, como que escamas caem dos seus olhos. E você é impactada por essa palavra e isso gera transformação em você, de glória em glória. Só citando mais um exemplo, quando você conhece ao Senhor, Ele revela quem você é. Você se lembra de Pedro e Jesus? Quando Pedro pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles dizem, né, o que os outros estavam dizendo. O Senhor é Elias, João Batista, um profeta. E ele diz, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro logo responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz, olha, não foi carne ou sangue que te revelou isso, foi o Espírito. E Pedro, tu és pedra. Depois de Pedro dizer quem Jesus é, Jesus diz quem Pedro é.
Quando você conhece a Deus, quando você conhece a palavra e se relaciona com Ele, Ele diz quem você é. Você percebe isso? E essa transformação é poderosa. Esse relacionamento diário com esse espelho é maravilhoso. Mas então, quando você está diante do espelho, às vezes é incômodo o que você vê, não é? Tem dias que a gente se sente linda, tem dias que a gente se acha maravilhosa, mas tem vezes que você olha pro espelho e o que reflete lá não é bem o que você queria ver, bem o que você queria enxergar. Mas o espelho só está te mostrando a verdade. E isso acontece também no nosso relacionamento com a Bíblia. Eu não sei se você sabe a verdadeira história, a história da madrasta da Branca de Neve. Aquela que perguntava. Ela era uma rainha, certo? Antes daquela história que a gente conhece, se você for ler a história dela, da madrasta da Branca de Neve, ela era uma rainha e todo dia ela olhava para o espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia não. E ela perguntava novamente: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, você é a mais bela. Até que chega um dia, ela sempre diante desse mesmo espelho, que ela pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde: sim, a Branca de Neve. Nesse dia ela ouviu algo que ela não gostava, algo que ela não queria ouvir. E o que aconteceu? Quando a rainha ouviu isso, ela vira uma bruxa, ela contrata um caçador para matar a Branca de Neve, ela quebra o espelho dela, ela acaba com a paz do reino e ela quer matar a Branca de Neve. Simplesmente porque ela ouviu do espelho algo que ela não queria escutar. Qual que é a moral dessa história? Mulher, quando o espelho te diz o que você não quer ouvir, em que você se transforma? Quando o espelho te fala uma verdade sobre você, o que você faz? Você pega o espelho e quebra? Você vai contra o que o espelho diz? Você quer perseguir? Você quer guerrear com aquilo que o espelho disse, que é uma verdade? Ou você abraça essa verdade? Ou você acolhe com amor a verdade que o espelho te diz? Quando a palavra de Deus fala pra você sobre a submissão, você quer quebrar esse espelho? Você quer jogar a palavra? Quando a Bíblia diz que a maternidade salva, que a mulher será salva dando à luz a filhos e criando, o que você quer fazer com essa verdade que o espelho fala pra você? Não se transforme em uma bruxa. Continue sendo uma rainha diante do espelho, que ao ouvir uma verdade, você vai acolhê-la, amar essa verdade e estar ainda mais diante do espelho perguntando: ok, o que eu faço agora diante dessa verdade? É isso que eu desejo pra você. Dessa forma você vai conseguir transformação na sua vida. Então, mulher, o que você fará diante do espelho? Você vai estar diante do espelho todo esse ano? Eu quero te ajudar com isso. Eu vou deixar um guia aqui, uma sequência bíblica, que é a que eu estou lendo com as mulheres da minha igreja. E nós estamos aqui diante desse espelho todos os dias, querendo ser transformadas e impactadas por ele. Eu vou deixar aqui para você gratuitamente, baixe essa sequência e esteja diante do espelho todos os dias. E quando você estiver diante desse espelho e você encontrar algum desafio, você não está só. Eu quero te convidar a continuar aqui comigo, se inscreva no meu canal, me acompanha no Instagram, meu Instagram, @apamela_Coutinho, vou deixar aqui também embaixo. E eu tenho também para você um guia para o seu ano, para que você seja transformada nesse ano, para você seja transformada na sua rotina, no seu dia a dia, com seus hábitos. Ele também vai estar aqui embaixo e vai ser um prazer caminhar com você diante do espelho todo esse ano. Até o próximo vídeo.